A espada do Espírito. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6,17, parte B. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8, 31-32. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado vida. Salmos 119, 93. Primeiro, introdução. É extremamente importante termos a consciência de que vivemos em uma guerra. Não uma guerra física, material, e sim uma guerra espiritual. Entretanto, estar ciente sobre o estado espiritual beligerante em que vivemos não é suficiente para lograrmos êxito, pois é preciso praticar o que a Bíblia nos orienta a fazer. Usem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O nosso Senhor Jesus declarou que é um erro não conhecer as Escrituras, Marcos 12, 24, apontando ao fato de que aquele que não conhece a palavra de Deus, consequentemente, não conhecerá a magnitude do poder do Senhor do Universo. E assim sendo, não terá bom êxito, já na mencionada guerra espiritual que trava todos os dias. Deus não nos deixaria como parte de seu exército nesta guerra, sem nos prover de uma poderosa arma para enfrentar o inimigo. E esta arma, a única arma de ataque da armadura de Deus, é a espada do Espírito, a mesma peça que Jesus utilizou quando foi tentado no deserto. Somente com a palavra, o nosso Senhor resistiu às investidas do diabo e anulou todas as suas artimanhas, nos dando assim exemplo de como devemos nos portar nesta guerra e sermos mais do que vencedores. Segundo, a importância de reconhecer as armadilhas. Numa guerra, o inimigo sempre lança mão da tática da armadilha. A maior cilada em que um servo de Deus pode cair é desprezar o conhecimento das Escrituras Sagradas. O que o adversário mais deseja é uma igreja distraída e sem conteúdo bíblico, o que a torna fragilizada, sem terem os seus membros resistência às investidas satânicas, na prática do roubo, da morte e da destruição. Por outro lado, quando a igreja se volta com diligência ao estudo da palavra, não há cenário mais propício para o crescimento do reino de Deus no meio da sociedade, através de cristãos que, usando de sabedoria, escolhem a melhor parte, a exemplo de Maria, que optou em quedar-se aos pés do Salvador e ali absorver as instruções que lhe garantiriam força para as batalhas da vida. Quando a igreja busca o conhecimento bíblico e a prática dos seus ensinos, toda a sociedade é beneficiada, porque esse é o propósito de Deus, que a sua igreja viva os seus ensinamentos e assim resgate muitas almas das garras do diabo. Marcos 4:20. A guerra espiritual é vencida se, e somente se, buscarmos conhecer o Senhor e prosseguirmos em conhecê-lo. Temos o general dos generais ao nosso lado, portanto, a vitória é certa, desde que sigamos as suas estratégias. É Ele quem nos fortalece e, desse modo, podemos e venceremos toda e qualquer batalha no mundo espiritual. A importância de conhecermos as Escrituras é tão imprescindível que não podemos abrir mão de estudá-la todos os dias. Essa é a orientação que vemos no texto sagrado. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Terceiro, todo exército precisa de treinamento. Rui Barbosa certa vez declarou: o exército pode passar 100 anos sem ser usado, mas não pode passar 1 minuto sem estar preparado.
Este aplicável aforismo não é em nada diferente do que ocorre na vida espiritual, pois precisamos estar preparados para as batalhas espirituais em todo o tempo. E o preparo para as batalhas que temos que enfrentar como igreja é o estudo da palavra de Deus. Através deste treinamento, seremos capazes de vencer o inimigo e resgatar aqueles que ainda estão presos nas garras do adversário. Para tanto, é preciso saber manejar bem a palavra do Senhor. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Diferentemente da guerra física, em que o uso da espada traz morte, ao usarmos a poderosa espada do Espírito, que é a palavra de Deus, esta trará vida a quem for por ela alvejado. Efésios 4:29. O estudo da palavra é tão importante que não podemos deixar de ler e meditar sobre a mesma nem um dia sequer. Se quisermos vencer e tirarmos vidas da escravidão satânica, precisamos ter o compromisso diário e constante de estudo da palavra, pois ela é a lâmpada que nos guia no caminho da vida. A espada do Espírito é a única arma de ataque capaz de atuar no mundo espiritual, fazendo com que pessoas que outrora eram totalmente descrentes e hostis a Jesus passem a crer e se rendam completamente ao senhorio de Cristo. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, de 4-5. Quarto, o bálsamo que cura qualquer ferida. Numa guerra sempre há feridos e mortos. Entretanto, na guerra espiritual, as feridas e até mesmo falecimentos são totalmente reversíveis através da ministração da palavra de Deus, porque a espada do Espírito é usada para atacar, defender e, evidentemente, é fonte de cura e salvação aos que estão mortos em seus delitos e pecados. Efésios 2:1. Portanto, todo aquele que quiser ser abençoado por Deus e, além disso, também ser um instrumento útil em suas mãos, deve buscar conhecer e viver as Sagradas Escrituras, logrando êxito nas batalhas dessa guerra. Quinto, a espada que traz nobreza a quem a mantém afiada. É importante ressaltar que, neste embate diário no mundo espiritual, o nosso adversário usa do instrumento do engano para enfraquecer o exército de Deus e, por isso, é tão importante sermos como os santos de Bereia, que, além de receberem a pregação da palavra com avidez, a examinavam, comparando com as Escrituras para confirmarem. Atos 17:11. Como no caso dos bereanos, examinar as Escrituras, além de nos fortalecer para as batalhas, nos atribui um status de nobreza. O fato de examinarmos a Bíblia nos livra de aceitarmos falsificações. Certa vez, nos Estados Unidos, houve uma distribuição de dólares falsos em um banco, e as autoridades responsáveis pela circulação da moeda daquele país reuniram os funcionários do banco e os levaram à Casa da Moeda, onde os submeteram ao manuseio de notas de dólares verdadeiras fronte às falsas, a fim de que eles fossem mais capacitados em discernir quais eram as cédulas falsificadas. Não é diferente com a palavra de Deus. Devemos ler e meditar na Bíblia diariamente, pois, assim procedendo, não seremos enganados com ensinos que não são compatíveis com as Sagradas Escrituras. Uma das maiores metas do diabo é o afastamento da igreja da palavra de Deus, ao ponto de sermos assim alertados quanto ao tempo em que a sã doutrina seria desprezada. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista,
quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que, não suportando a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. 2 Timóteo 4, de 1 a 4. Sexto, a melhor defesa é o ataque sobre o comando do Senhor. Como podemos viver em santidade no mundo tão pecaminoso? Essa pergunta fica mais intensa para a juventude, sem nos esquecermos de que não há idade em que o ser humano fique livre da tentação. Esse questionamento é respondido de forma bem direta. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Salmos 119, 9. A observância das Escrituras Sagradas, além de nos proteger, gera um poderoso ataque contra as hostes satânicas. Portanto, como orienta Tiago, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tiago 4,7. A espada do Espírito é a nossa arma de ataque nesta guerra. E além de armados, temos um comandante que nos orienta nas batalhas, pois sem ele seríamos derrotados. Salmos 124, de 1 a 3. Mas, graças a Deus, podemos contar com o auxílio daquele que não nos abandona jamais. Sétimo, conclusão. Não podemos abrir mão dessa arma, sob pena de fracassarmos nessa guerra. Temos conosco a espada do Espírito, que também é a bússola que norteia a nossa vida no caminho proposto para aqueles que se rendem ao senhorio de Cristo. O Senhor dos Exércitos não nos enviaria à guerra sem nos fornecer um instrumento poderoso para atacarmos o inferno e nos defendermos do ardil do inimigo. Concluo esta lição deixando 2 textos para a leitura final e meditação desta turma. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 a 17. Deus te abençoe rica e abundantemente.